Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora de um caso muito triste por dois aspectos. Primeiro, porque a origem é muito triste da coisa. Vocês lembram, alguns dias atrás houve um caso trágico aqui no Rio de Janeiro, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, em que um garoto, um adolescente de 14 anos, matou os pais e o irmãozinho. E aparentemente é porque ele queria viajar para o Mato Grosso, ele tinha uma web namorada em Mato Grosso e ele queria ir para lá e os pais não deixavam, e daí ele acabou matando os pais, uma coisa absolutamente trágica, né? Mas a coisa piora por quê? Porque na investigação da polícia eles estão dizendo que eles assassinaram, estavam planejando cometer assassinato sob influência de jogo. E o mais engraçado é essa história. Como é que sabe que é sob influência de jogo? Porque o motivo é muito claro. Ele queria ir para o Mato Grosso para ver a web namorada dele e os pais não queriam deixar. Esse é o ponto no final das contas, né? Por que tem influência de jogo nessa história? E aí entra aquela história de que é uma história velha pra caramba de demonização de jogo, de dizer que o jogo torna as pessoas violentas e coisa e tal, uma coisa que não tem absolutamente nenhuma lógica nisso daqui. E pior, além de criticarem o jogo, criticaram o Goulart, que é um youtuber conhecido aí que faz gameplays e coisa e tal, porque o cara fez uma gameplay desse jogo que teria sido assistida pelos dois adolescentes que estão envolvidos nessa história, né? E aí, ou seja, é o caso que eu falo para você, que é uma tristeza que leva a outra tristeza, porque foi um caso terrível isso aqui, né? O garoto matar os pais, porque que absurdo isso, né? Acabou com a vida dele, o cara, né? Mas ainda levou essa outra tristeza, que é a tentativa de censurar jogo e censurar o YouTube. Já estão falando que com a nova decisão do STF tem que tirar o canal do cara do ar e não sei o que. Olha o absurdo que esse pessoal está chegando. Um absurdo completo. Isso aí tudo fake news feita pela Record. Record aqui no Domingo Espetacular, que fez essa reportagem. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Helena, Hillary Clinton e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Adolescente de 14 anos e sua namorada de 15 foram apreendidos por suspeita de assassinar a família dele no Rio de Janeiro, né? Ele teria assassinado a família dele no Rio de Janeiro, é no interior do Rio, tá? Uma cidade do interior aqui. O garoto de 14 anos, instigado por sua namorada de 15, que é lá do Mato Grosso, planejou e executou a morte de seus familiares no Rio de Janeiro. Após a apreensão dos dois, a investigação aponta para um jogo que pode ter servido de inspiração para os assassinatos. E aí, meu amigo, é o que eu falo pra vocês, que besteira isso, cara. Todo mundo já jogou joguinho de dar tiro nos outros, e ninguém sai na rua dando tiro para as outras pessoas. Não tem esse negócio de jogo influenciar a pessoa, não existe isso, né? O caso levanta preocupação com a influência de jogos virtuais em comportamentos violentos dos jovens. A necessidade de supervisão parental para o acesso de adolescentes a conteúdos online é ressaltada pela polícia como uma medida preventiva essencial. Olha só, eu não diria essencial, porque a verdade é isso, né? O pessoal cria uma birra com isso, por quê? 100% dos adolescentes hoje em dia jogam jogos de computador. Todo mundo joga, não tem ninguém que não jogue jogo de computador hoje em dia. E, no entanto, a imensa maioria, 99,99%, vão crescer, vão se tornar pessoas produtivas e saudáveis na coisa. Mas vai ter um cara lá maluco que vai sair atirando, vai fazer coisa. Cara, o problema não é o jogo, o problema é o cara. Porque todo o resto da sociedade foi exposto àquele jogo também e não saiu por aí matando as pessoas, não saiu fazendo as coisas. É uma idiotice isso. Isso daqui é um caso clássico do pessoal querer culpar o novo pelo problema, né? Porque, diga-se de passagem, aconteceu isso com filmes também, dizendo que filmes violentos geravam esse tipo de comportamento nas pessoas e nunca foi provado isso. Hoje em dia ninguém mais fala dos filmes. Por quê? Porque já é coisa antiga. Falam dos videogames. Por quê? Porque acontece a situação em que muitos pais não experimentaram jogar videogame, nunca jogaram quando eram novo, porque não tinha tanto videogame assim. Eu já joguei, tá? Eu, na minha época, já tinha muito videogame. Mas não era uma coisa onipresente na minha época também, não. Tem muita gente da minha idade que nunca jogou jogo, né? E aí o filho joga, aí a pessoa é impactada pelo novo, né? Por uma coisa que é nova, que ela não sabe como é que funciona e coisa e tal. Se você tem pai, se você está preocupado com isso, eu aconselho você jogar com seu filho, experimenta, joga um pouquinho com ele, se interessa pelo assunto, procura saber como é que é e coisa e tal, você vai perceber que não tem nada demais. Mesmo os jogos mais escabrosos do mundo, é ficção, é simulação, todo mundo sabe que não é para fazer aquilo na vida real. E o mais curioso é que isso é uma coisa persistente, cara. Olha só isso aqui, ó. Essa notícia é de 97. Proibição de Carmageddon no Brasil. Produtora de Carmageddon lamenta a proibição no Brasil. Carmageddon é um jogo velho pra caramba.
para PC, em que é uma corrida de carros, mas que você ganha ponto atropelando as pessoas. Então o objetivo do Carmageddon não é muito bem você ganhar a corrida, você quer ganhar a corrida também, mas o principal objetivo é atropelar as pessoas, né? E é muito engraçado, porque atropelar velhinho e criança dá mais ponto. Então, né, cachorro dá muito ponto também, né? Atropelar homem já não dá tanto ponto assim, né? Aí tem as velhinhas lá com andador, ali você já vai lá para atropelar a velhinha, coisa e tal. Ok, eu sei que o tema é macabro, é uma coisa absurda, mas é um jogo, cara, não é, ninguém tá incentivando ninguém a atropelar ninguém na rua. E isso é da minha época. Aliás, eu nem sabia da existência do jogo. Quando saiu a notícia de que o Carmageddon tinha sido proibido no Brasil, eu corri atrás e consegui comprar uma cópia dele e joguei Carmageddon durante muito tempo. E realmente é divertida a porcaria do jogo, cara. E, no entanto, eu não saí atropelando pessoas com carro por aí, porque é óbvio que isso é coisa, é o jogo, né? O jogo é um jogo macabro, é verdade. Aliás, esse jogo que causou esse caso também é o The Coffin of Andy and Leyley. É também um jogo macabro, com certeza, e coisa e tal. Mas, de novo, as pessoas, por jogarem o jogo, não vão fazer as coisas que estão lá no jogo, né? Aí essa aqui foi a reportagem no Domingo Espetacular, em que a Record, então, criticou pra caramba esse negócio, falou mal do jogo e criticou o Goulart, né? Então tá aqui, ó, eles falam sobre o caso realmente é muito triste, né? Tanto o garoto quanto a garota foram presos, e acabou, destruíram a vida deles, destruíram completamente a vida deles, né? E aí, o problema é quando eles falam sobre o jogo, aí começa a falar do jogo The Coffin of Andy and Leyley, né? Aí eles fizeram toda uma arte aqui do jogo, dos dois garotos jogando o jogo, não sei o que lá, e eles conversando pelo WhatsApp, e de fato eles conversaram coisas absurdas pelo WhatsApp, dizendo, não, bota a arma na mão do seu irmãozinho para parecer que é o seu irmãozinho que atirou nos pais, um negócio assim, umas coisas totalmente absurdas, né? O delegado criticando isso, mas aí eles botam esse vídeo aqui do Goulart, dizendo que o Goulart tem culpa, que é um vídeo com 2,8 milhões de visualizações, que seria, segundo diz a Record, explicando como matar os seus pais através do jogo. E não é um gameplay, o cara joga o jogo ali, não tem nada de demais nisso daqui, né? Foi um vídeo com muito sucesso, eles supostamente tentaram ocultar o canal, mas como o nome do vídeo está aqui, ó, o jogo dos irmãos canibais, é muito fácil você encontrar o vídeo, né? E tá aqui o jogo dos irmãos canibais, tá com 3 milhões de views agora, e o ponto mais engraçado é isso, né? Você vê aqui, é só um gameplay do jogo. Um gameplay do jogo que o Goulart faz aqui, e, enfim, né, mostrando as coisas. Inclusive ele bota até um anúncio no início aqui para dizer que é perigoso, que o jogo que você não deve tomar cuidado e coisa e tal, que a história é fictícia, contém conteúdos inconfortáveis e coisas desconfortáveis, e é verdade, é um jogo macabro, né? Mas essa é a situação. Ainda assim queriam culpar o Goulart, deram a entender que os dois adolescentes assistiram esse jogo e que estavam jogando o joguinho e estavam combinando as coisas por SMS, né? Que havia uma relação tóxica entre os dois adolescentes, eu não tenho dúvida nenhuma. Foi absurdo o que eles fizeram no final das contas, né? Agora, daí a dizer que foi porque eles viram o jogo, jogaram o jogo que eles fizeram isso, pô, cara, que coisa mais sem sentido. E pior, o próprio, dizer que o Goulart tem alguma participação nisso daí, outra coisa sem sentido nenhum isso daqui, né? E o engraçado é que você vê aqui nos comentários do vídeo do Goulart, num primeiro momento tinha muita gente criticando o Goulart pelo conteúdo da Record. Mas aí logo já foram ultrapassados pelas pessoas elogiando o Goulart e criticando a Record, né? E eu diria que no caso da Record também tem um problema, porque eles bloquearam comentários aqui, ó, não tem comentários aqui no vídeo da Record, porque certamente estava todo mundo criticando a Record. Ou seja, foi época em que essa coisa que você falava na televisão assumia ares de verdade absoluta, né? Não, ao contrário, não é isso, né? E é um caso clássico de uma história muito triste, que é a morte dos pais, que é absurda, e aí as pessoas querem botar a culpa em alguém. Aí o que a Record fez? Botou no YouTube, no Goulart. Aliás, o cara chega a falar que o advogado da coisa, chega a falar que um dos advogados aqui, acho que foi esse daqui que falou, que em vias do YouTube, da nova legislação aprovada pelo STF, coisa e tal, que já, olha só que não pode, porque o YouTube deveria ter bloqueado esse vídeo, porque contém cenas de... Caramba, é um jogo, cara.
Não tem cena de nada ali, não tem... É um jogo com tema macabro? É um jogo com tema macabro. Não faz diferença nenhuma. Realmente uma coisa absurda isso daqui, né? Enfim, o Goulart foi à internet para dizer que não tem nada a ver com isso, tá? Parece que ele está estudando, inclusive, processar a Record, eu não sei como é que ele vai fazer isso, exigindo direito de resposta no Domingo Espetacular. Enfim, a verdade é que um absurdo que fizeram com ele é uma coisa preocupante, tá? Porque, de novo, o pessoal, quando vai para cima assim, vai querer derrubar o canal dele, vai querer... O YouTube, diga-se de passagem, está se comportando muito bem. Segundo ele disse, o vídeo foi desmonetizado, tiraram a monetização do vídeo, mas o vídeo continua no ar, não foi derrubado ainda. E certamente o YouTube está avaliando essa coisa, né? Repara como é que a televisão quer sacanear a internet, quer sacanear as redes sociais, quer sacanear o YouTube, né? A gente critica muito a Globo, que fica querendo sacanear o YouTube, coisa e tal, e é verdade. Mas tenha em mente que todas essas redes de televisão querem sacanear as redes sociais, porque estão perdendo espaço para o YouTube. Então eles querem, não é só a Globo, é a Record, a SBT, todas elas estão meio que incomodadas com esse negócio e estão querendo jogar a culpa no jogo e no YouTube, né? Pode se preparar, eles vão fazer muita campanha desse tipo. Infelizmente o STF adora isso, porque o STF quer bater no YouTube, quer bater na internet, quer bater nas redes sociais e coisa e tal, sendo que é um absurdo completo. Não tem nada que indique que alguém se incentiva a fazer alguma coisa por ver um jogo, né? Ver o jogo não incentiva ninguém a nada, isso é uma ilusão. Isso é um erro desse pessoal, um erro antigo, causado pelo desconhecimento do novo, né? Se jogo incentivasse alguma coisa, filme incentivaria também. É outra besteira. O pessoal vê filme violento por aí, não sai matando as pessoas por aí também. Ou melhor, quem faz isso é porque já é doente antes da coisa. O jogo não fez diferença nenhuma no final das contas, né? Agora, um ponto que eu acho preocupante, que eu quero chamar a atenção para você, teve 2 vídeos dele já falando sobre essas novidades do caso aqui. Uma outra coisa que eu acho importante falar também, é que eu sempre alerto pro pessoal aqui. Tomem cuidado, o pessoal que quer bater no Felipe Neto, dizendo que o Felipe Neto incentiva o pessoal a jogar na Blaze, ou que a Choquei incentivou a menina lá a fazer não sei o que lá. E eu sempre respondo para vocês isso. Tomem cuidado, você está dando argumento para esse pessoal que acha que jogo incentiva não sei o que lá. Ah, mas o jogo não incentiva, mas a rede social incentiva. Ué, peraí. Como é que você está dizendo, então, que o jogo não incentiva e a rede social incentiva? Qual a diferença? Entendeu o problema? Você não pode dizer... o ponto correto que você tem é palavra, discurso, fala, jogo, filme, canal no YouTube. Nada incentiva ninguém a fazer nada, a menos que a pessoa explicitamente incite, né? Chegue lá e fale, olha só, vai lá e faz isso. Aí é outra história. O Goulart, em momento algum, falou, vai lá e mate os seus pais. Não, não teve isso, não teve incentivo em momento algum. Isso é incentivar. Agora, meramente por ele descrever um jogo, dizer que isso incentiva alguma coisa, não vale. Ah, o Felipe Neto mostrou lá a Blaze. A pessoa perdeu dinheiro porque quis. Ele mostrou a Blaze lá, mas você só joga se você quiser. Ninguém falou para você jogar toda a fortuna da sua vida naquele negócio lá, né? Perdeu porque quis. Mesmo caso, o caso da garota lá, da Jéssica, com a Choquei, coisa e tal, que foi um absurdo, uma coisa muito triste. Mas, de novo, ninguém obrigou ela a fazer nada no final das contas, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Acho um absurdo esse caso, espero que o Goulart consiga se recuperar disso aí sem problema, que ele consiga ressarcimento da Record. Engraçado como é que hoje em dia a Record, né, as redes de televisão que se tinha como as grandes jornalistas que fazem jornalismo e coisa e tal, hoje, eles que fazem difamação, que fazem fake news, que fazem mensagens falsas no final das contas, a gente tem que desmentir eles aqui na internet. É impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.